Bíblia é muito intencional com relação aos pequenos começos. Desde Jó, a gente vê falas do tipo, mais vale o fim das coisas do que o começo. Depois a gente tem ali, não desprezeis os pequenos começos. A gente tem a parábola da mostarda, o servo que é fiel no pouco para ser posto no muito. E mesmo assim, quando se fala em renda extra, em começar um negócio, as pessoas veem como maior problema a questão de precisar de estrutura, precisar de uma marca, de uma loja física, de um site, de algo muito grande para começar. Isso acaba sendo a principal trava das pessoas. O porquê que isso acontece? Bom, a gente vai mergulhar nesse assunto, mas eu quero trazer ela aqui, a minha co-host, o amor da minha vida, Camila Souza. Chega para cá você, Elisa, para conversar com a gente. Bom dia, pessoal, bom dia, meu amor, bem-vindos aí a mais um episódio, né, sobre renda extra no dia de hoje. E eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta. Quanto uma renda extra precisa te dar no primeiro mês para você considerar que deu certo? Exatamente esse é o ponto, amor. Tem gente que trabalha 10, 20 anos numa profissão, a pessoa teve um desenvolvimento ali, um desenvolver de carreira, de salário, e aí ela resolve ter uma renda extra, resolve começar um negócio, às vezes vende no primeiro mês, consegue, como você falou aí, R$100, 300, 500, e aí ela já para porque não é o mesmo valor que ela recebe pelo salário, não compensa o tempo dela. E ela despreza justamente esses pequenos começos. Hoje eu tenho muita certeza que o maior ganho no começo de um negócio não é o valor propriamente dito, mas saber que tem alguém disposto a pagar por aquele produto ou serviço. Sim, às vezes a pessoa ela vê ali, 30 dias me deu só isso aqui de renda extra, então não vale a pena, né? Exato. Só que ela não pode comparar com essa carreira que ela já tem de 10, 15 anos. A renda extra ela começa pequeno mesmo, né? Até uma pessoa identificar o que precisa ali daquela pessoa, ela ter todo aquele... a carteira de clientes, ela demora um grãozinho por dia, né? E é óbvio que os primeiros milhares de reais são muito bons ali para validar a escala, mas são os primeiros reais que trazem a possibilidade. Isso é o mais importante. Então vamos começar pelo começo. O que de fato é uma renda extra em 2026, amor? O que você diria que é renda extra em 2026? Bom, eu diria que renda extra é resolver um produto de alguém em troca de dinheiro, não é isso, não? Resolver um produto? Resolver um problema de alguém em troca de dinheiro. Você falou resolver um produto. Bom, renda extra é resolver o problema de alguém em troca de dinheiro, além de ser uma fonte principal de renda. Renda extra é resolver o problema de alguém em troca de dinheiro, além da sua... Ai, que saco. Fala normal, Tá resolver bom. um problema de alguém com produto ou serviço sem que seja sua fonte principal, vai lá. Bom, renda extra é resolver o problema de uma pessoa em troca de dinheiro, além da sua renda principal. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser conhecimento, algo físico, né? Às vezes a gente vai ali num salão de beleza, a mulher simplesmente foi lá e colocou alguns produtinhos a mais, aquilo ali é uma renda extra para ela, né? A pessoa vai chegar no salão dela, não vai simplesmente fazer uma unha e um cabelo. Ela vai ver ali, quero esse produto. Acaba saindo às vezes com um valor maior do que ela teria se ela só arrumasse o cabelo ou fizesse aquela unha. Pode ser também, meu amor, produtos digitais. Pode começar com vendas no WhatsApp, né? Então, tudo isso é uma renda extra. Então perceba que a gente não precisa começar com uma loja física, a gente não precisa começar com CNPJ, com um site. A gente pode começar com uma validação de ideia. Por isso, para quem está escutando a gente hoje, quero deixar aqui o convite para ouvir os programas anteriores, onde a gente fez toda uma jornada, né, amor? A gente começou falando lá atrás de identidade, de clareza, a gente falou sobre validação de ideia, a gente falou sobre prospecção, a gente falou sobre vendas, teve um episódio muito legal sobre pressão ali com toda a história da Copa do Mundo. No último a gente falou sobre experiência, e o que eu quero reforçar aqui é: você não precisa começar com algo que ninguém está fazendo. Você pode olhar para um nicho, para um segmento que te agrada, que faz sentido, que você gosta de estudar, gosta de fazer aquilo. Afinal, a gente está falando de uma renda extra, né, amor? Não pode ser algo fora da tua realidade, que você não curta estudar, não curta melhorar naquele aspecto, porque isso pode acabar sendo um peso,
uma forma de te paralisar. Mas você achou esse segmento? Pô, mas tem já uma grande empresa que faz isso. Cara, se a empresa é muito grande, ela perde na personalização, ela perde no atendimento. E é justamente aí que você consegue entrar para validar uma ideia, entregar algo diferente, entregar algo de repente com um toque de inovação, e prospectando e crescendo isso. E eu não vou ficar dando spoiler porque a gente vai chegar nesse ponto. Eu tenho conversado com muitos amigos que têm negócio, que têm algum tipo de renda extra, um investimento, e se tem um ponto muito em comum, é o fato de que se algo é fácil demais, você precisa desconfiar. Se tem alguém gastando muito mais energia para te dizer que você vai ganhar dinheiro fácil do que mostrando o valor que você vai entregar, cara, desconfie. Muito provavelmente o produto dessa operação toda é você. Sim, e tudo que vem fácil demais é fácil demais, né? Então a gente tem que pensar direitinho quando a gente vai entrar no negócio. Mas falando nisso, a gente pode dar aqui uma dica de como eu posso começar um negócio. Em vez de eu me perguntar assim, qual negócio eu poderia abrir? O que eu faço? Eu identifico que problema que tem perto de mim que eu consigo resolver. Tem umas pessoas que estão sempre precisando de personalizados para fazer festa de criança. Poxa, eu posso resolver esse problema dessa pessoa e assim eu ganho uma renda extra com isso. Se isso for algo que me faz bem fazer também, né? Porque tem gente que gosta desse tipo de atividade. Tem gente que já faz isso de graça, né, amor? Tem gente que faz isso de Vai graça. ter aniversário, eu faço aqui, eu imprimo, eu organizo. Então, se você identificou alguma necessidade de alguém, você pode usar essa necessidade para ser sua renda extra. Então vamos lá, amor, pra gente seguir aqui o nosso roteiro do Café Digital. Vamos trazer alguns mitos sobre renda extra? Eu acho que vale, hein? Claro. Primeiro mito, precisamos encontrar a ideia perfeita. O que você acha disso aí, amor? Paralisa as pessoas, né? Quando a gente fica tentando achar coisas perfeitas ou tá perfeito demais para começar, isso não vai para frente, porque a gente tem que começar dando os pequenos passos. A pessoa às vezes ela passa 6 meses, 1 ano procurando uma coisa para começar e no final desiste porque já foi tempo demais investindo nisso. Então você decide uma ideia, acha um cliente de validação e cai para dentro. Vê o que você já curte, o que está mais próximo, né? Experimenta uma ideia, pega algo, testa, separa um tempo, seja intencional na tua semana para conversar sobre aquilo. Hoje em dia com a internet a gente consegue ver outras pessoas que já trabalham naquele segmento. Nos episódios anteriores a gente falou sobre isso. Às vezes não é começar vendendo, é trabalhando para alguém que vende, fazendo uma indicação, testando uma hipótese, validando uma estratégia, né? A gente tem um mercado hoje crescente. Vou deixar uma dica aqui para a galera. A gente está num momento com um mercado muito forte de wellness, né? Que é quem cuida da saúde, do fitness. Existem alguns sites, não vou fazer uma propaganda específica, mas o pessoal sabe de qual site amarelinho eu estou falando, onde você tem ali vendas no varejo e também no atacado. Você consegue passar ali um cartão de crédito, às vezes comprar um produto ali parcelado no atacado para você experimentar vender isso no meio que você está, às vezes na academia, para colegas, dentro de grupos de WhatsApp. E mais ainda, a gente falou nos episódios anteriores de validação de ideia. Hoje com inteligência artificial, com a internet, você consegue pegar uma foto daquele produto previamente, você consegue montar uma foto, você abraçado com o produto. Sim. Quem olhar na minha rede social tem um abraçado com um leão, gente. Então, dá pra você estar com aquele produto na mão ali, oferecer no teu redor, trabalhar com uma pré-venda. A pessoa te paga, às vezes, uma parte daquilo, ou diz que quer, você compra e aí você entrega. E você vai testando isso, vai vendo a necessidade depois de ter um estoque e escalando isso conforme a oferta e demanda. Então, assim, não se pergunta se isso pode virar uma empresa milionária. Pergunta, qual cliente eu posso fazer durante essa semana? Eu queria trazer até um livro muito legal que mudou minha forma de pensar sobre a vida, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. E aí você tem ali 2 crianças que querem aprender a ganhar dinheiro. Primeiro vão no pai de um que é servidor público, depois vão no pai de outro que é empresário. E elas passam algum tempo trabalhando para esse empresário de graça. E aí aquilo ali, quando você lê, eu acho que te confronta um pouco. Como assim trabalhar de graça? O cara é um mão fechada, isso, aquilo outro, mas o que ele está tentando criar naquela criança é uma visão estratégica de procurar oportunidades, de procurar entender como ganhar dinheiro realmente ajudando as pessoas e resolvendo problemas, e não necessariamente trocando a sua hora por um salário.
Então, se eu pudesse trazer isso para cá, esse livro, assim como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas, também ajuda muito a você trazer para a tua vida, porque aqui no podcast a gente não vai ter tanto tempo nesse momento, a gente pode fazer um programa mais na frente falando nisso, mas é importante você ter um lifestyle, digamos assim, uma mentalidade de servir quem está ao teu redor. Acho que esse é o primeiro, ser uma boa pessoa, de realmente agregar valor em tudo que você faz. E isso vai te trazer boas ideias e boas visões de como resolver problemas em escala e como ganhar com isso, porque sempre que você ajuda uma pessoa, ela quer te retribuir por aquilo. Então, se você gera valor em algo, cara, a pessoa vai ter um problema resolvido, ela vai querer te pagar por aquilo, vai ser um processo menos doloroso. Vamos pro próximo mito, amor? Bora. Até falando um pouco aí do que eu já até arranhei, o segundo grande mito aqui, eu fiz uma apuração e peguei vários conteúdos falando sobre renda extra, e essa aqui é uma das maiores travas para a galera que quer ganhar dinheiro através de uma renda extra, que é: eu preciso ter dinheiro para começar? O que você acha, amor? Bom, dependendo do negócio, o capital ele ajuda muito, mas tem uma diferença muito grande entre capital para começar a testar e capital para escalar, né? Então, às vezes as pessoas elas querem comprar equipamentos, comprar site, contratar identidade visual, fazer estoque, pagar anúncio. Antes de fazer a primeira venda, antes de saber se aquele negócio vai dar certo, antes de validar aquilo, né? Então a gente tem que inverter a lógica, a gente tem que primeiro achar um potencial cliente, identifiquei meu potencial cliente, vou fazer um teste com ele, uma validação, eu vou vender, vou aprender o que eu posso melhorar para aquele produto, para aquela demanda que eu estou criando. Aí sim eu começo a investir e assim, aí sim eu vou precisar de dinheiro para ter capital para escalar. Então o capital, perceba que é para escalar, não é para começar, porque eu posso começar pequeno. Eu acho que existe um pensamento coletivo de que todo negócio é sobre investir, abrir a porta e rezar para vender. E a gente vai falar um pouco sobre alguns negócios, inclusive sobre os nossos ali dentro da cozinha, e a gente investia essa lógica, né, amor? Primeiro a gente vendia, a gente aprendia, vendia de novo, melhorava, para depois investir, para depois escalar. Eu vejo muita gente falando disso: se eu tivesse dinheiro eu faria mais, se eu tivesse eu faria mais. E aí a gente já deu algumas dicas práticas aqui de como você começar e melhorar. Nisso em que a gente estava pensando em casar, pensando em ter alguma renda extra, porque na época só o Elvis trabalhava, eu estudava para o concurso do bombeiro, então a gente precisava de um dinheiro para poder investir no casamento. O Elvis já querendo vender suplementos para a gente ter essa renda extra, ele chegava no cliente e oferecia: eu tenho creatina, eu tenho whey protein, eu tenho isso, a gente nem tinha ainda. Então o cliente vinha, comprava, a gente ia lá, achou uma pessoa que poderia repassar para a gente esses suplementos e a gente foi pegando conforme a demanda. E hoje, com a era da IA, é muito mais fácil, porque eu posso pegar um produto, fazer com a IA e anunciar, e assim que as pessoas forem comprando, geralmente as pessoas dão 50% de entrada, né? Alguma coisa, então aquilo ali já pode ser o dinheiro que eu vou começar o meu negócio. Eu vou tentar colocar essa bola ainda mais no chão. Existem 2 tipos de vendas para qualquer empresa, 2 tipos: a passiva e a ativa. A passiva é aquela que o cara fez o tráfego pago, fez a propaganda, ou postou ali no status dele, onde quer que seja. Você fez a chamada e você aguarda que os clientes venham até você, abriu a porta da tua loja e espera. Essa é a venda passiva. E o cliente que vem dessa venda, amor, é aquele cliente que provavelmente já passou num vizinho, já pesquisou em outras lojas, ele já vem com uma ideia de preço, ele já vem com uma expectativa, tá? Esse é um tipo de venda. Agora você tem a venda ativa, e essa é a venda que não só eu, mas os maiores empresários desse país, eles gostam dessa venda, que é aquela quando você gera consciência no teu cliente, você levanta um problema que você mesmo resolve. Quando você consegue pegar esse cliente pelo braço e trazer para comprar contigo, ele não discute preço, porque ele enxergou o valor. Você está resolvendo um problema, ele já vem disposto a pagar pelo preço que você mesmo ofereceu. Quando a Camila fala dos suplementos, na época que a gente começou a vender, e hoje não está diferente disso não. As pessoas tinham muitas dúvidas. Eu tenho que tomar whey, eu tenho que tomar creatina, eu tenho que tomar um BCA, eu tenho que tomar isso, aquilo, outro. E eu realmente buscava ali estudar e ver formas até mais
pessoais e engraçadas de explicar e de trazer aquele entendimento de que ter um pote de whey em casa não era necessariamente ter bomba. E hoje em dia você tem o mesmo ponto, tem vários assuntos onde as pessoas têm dúvidas, e se elas têm dúvidas, tem espaço para você poder estudar, poder propor uma solução diferente, algo novo, trazer clareza e testar um produto ou serviço. Então vamos para o mito 3. Renda extra precisa virar minha renda principal? Não precisa. Não mesmo, não. E principalmente, não precisa virar rapidamente. Boa. Pode ser que lá na frente ela vire, sim, minha renda principal. Né? O negócio conseguiu escalar tanto que virou minha renda principal. Mas talvez ela só pague o seu combustível do mês, talvez uma conta, talvez supermercado, depois 1.000, depois 2.000, e você percebe, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então esse pequeno dinheiro ele não significa que deu errado, ele é uma informação. Você vai pegar aquela informação e saber se aquela informação, poxa, isso aqui, ó, realmente as pessoas estão procurando muito, isso aqui é muito necessário. Ou talvez isso aqui eles não precisem tanto, né? Por isso que a demanda é menor. Acho que às vezes eu falo isso, é porque na minha cabeça é tão óbvio que eu tento de alguma forma passar isso, mas eu vejo as pessoas muito focadas, assim, eu vendi um produto, ganhei R$10, venda feita, ela não observou mais nada. Eu acredito que o maior valor em uma venda é o relacionamento. E vamos imaginar de forma prática o relacionamento quase que como uma mesa entre você e aquela pessoa. E nessa mesa tem muito dinheiro. Quando você fez uma venda, você pegou R$10 daquela mesa, mas ainda tem dinheiro naquela mesa. Seguindo a linha do que a Camila falou, quando você faz uma venda, o mais importante é você pegar os dados. O que eu resolvi, o que eu poderia fazer diferente, o que dá para melhorar. Porque ao teu redor tem outras pessoas com outras mesas. Então, vendeu para a primeira, como é que eu vendo para a segunda pessoa fazendo menos esforço? Depois, como é que eu vendo para a terceira pessoa com menos esforço? Escalar um negócio, e a gente já falou anteriormente sobre isso, às vezes tem gente que tem uma operação que hoje suga 80% da vida da pessoa e ela tá pedindo para os céus, pedindo para Deus para escalar aquilo ali, mas se Deus hoje manda a chuva que ela tanto espera, ela morre afogada. Porque se escala a bagunça junto, escala os problemas juntos. Então você precisa olhar para a venda olhando para o dado, para o relacionamento, olhando para o que é fundamento e o que é moldável. E aí eu sempre trago isso. Como é que eu escalo vezes 2, vezes 3, tendo metade do trabalho que eu tenho hoje? Eu sei que parece muito desafiador, mas quando você passa a colocar o teu cliente no centro e olhar para a jornada dele hoje, olhar para o que ele consome com você e como ele pode consumir mais, a gente falou também disso em programas anteriores. O teu potencial cliente é o teu cliente atual. É mais fácil você vender mais para o cliente atual do que você ir buscar um cliente novo. Então, desmistificamos aqui os principais assuntos paralisantes da galera que está pensando em renda extra para 2026. Vamos para a prática? Como começar uma renda extra em pleno 2026? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano travado, né? Bom, se você quer terminar esse episódio querendo começar amanhã, eu resumiria em 5 movimentos. Bora. Então bora pro primeiro? Olhe para o que você já tem. Boa. O que você sabe fazer? A Camila falou bastante sobre inteligência artificial como uma ferramenta. E é importante deixar muito bem claro, existe toda essa guerra, todo esse olhar para o emprego sendo roubado pela IA. O que eu posso trazer como alguém da área de tecnologia é que o como hoje já não é um diferencial tão grande. Através da IA, qualquer pessoa consegue imprimir uma dieta, imprimir o que precisa tomar de suplemento, ter às vezes até uma consulta médica, né? Um acompanhamento jurídico, um acompanhamento para a criação de artes. O como ele está realmente muito democratizado. Mas o acompanhamento, e eu vou até além, tá, amor? Hoje um editor de vídeos, um social media, sabe? Tem tanta gente que ouve a gente que às vezes que gosta de mexer com rede social, já se ofereceu para cuidar da rede social de alguém? Já colocou isso em números? Faz igual o Elvis lá de 18 anos. Pô, deixa eu trabalhar aqui de graça para você. E começa a entregar valor para essa pessoa. Eu não vou falar de mim. Tem um filme que a gente assistiu muito bom chamado Rush, que é de Fórmula 1. Não sei se você vai lembrar, amor, mas o Nick Lauda, para ele entrar na Fórmula 1, ele entra em uma marca de um carro de corrida ali e consegue melhorar o tempo absurdamente. E aí ele chega e fala, pessoal, ó,
eu quero pedir demissão. O pessoal, não, pelo amor de Deus, tal, porque ele entrou de graça, melhorou ali a performance. Então, é sempre naquela frase, seja interessante antes de ser interessado. Se gosta de rede social, pega de uma marca, ajuda, cria conteúdo, começa a administrar e mostra, tangibiliza isso. Você só consegue melhorar aquilo que você mede. Então, depois que eu comecei a cuidar da rede social, melhorou isso, aquilo outro. Você vai ver que você vai estar gerando valor e essa pessoa vai querer te contratar, vai querer pagar por isso, você vai aprender, você vai conseguir escalar isso da forma que a gente trouxe aqui. Então, comece olhando para o que você já tem. Então, eu já vou para o segundo, amor. Procure um problema, não uma moda. Por quê? Porque moda passa, né? Moda passa. Moda passa. Agora, problemas, a gente vive em um país cheio de problemas, em um mundo cheio de problemas. Então, que nós sejamos luz, que nós sejamos solução. Então, amor, vamos pro terceiro? Manda. Crie a menor oferta possível. Não tente construir 10 produtos. Construa um para uma pessoa. A gente vai resolvendo o problema com começo, meio e fim. Excelente, amor. A gente na tecnologia fala muito em MVP, né, que é uma mínima entrega inicial e depois você vai escalando isso. Acho que a gente bateu muito nesse ponto de não ser necessário você começar pronto, começar grande, começar perfeito, mas começar humilde. Quarto ponto, venda antes de sofisticar. Eu gosto muito de uma frase que fala, treinar não vende, mas vender treina. Então tem algo mais ou menos do melhor começar feito do que perfeito. Sim. Né? Eu acho que tudo isso vale muito. Eu só não gosto daquela frase assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Acho que não. Acho que o medo, tudo bem você ter medo, mas é importante você ter preparo. Mas Elvis, eu sou uma pessoa medrosa, ansiosa e tal. Tá com medo? Vai preparado. Então estude sobre aquele assunto, trabalhe para alguém do nicho, faça algo que você curta, pega para vender, sabe? Se prepare, porque no caminho você vai melhorando e vai fazendo cada vez melhor. Isso. Vamos pro próximo, meu amor? Manda. Repita antes de escalar. A primeira venda ela pode ser sorte. A segunda começa a mostrar um padrão. A 10ª começa a ensinar o seu processo. 100 vendas começam a exigir um negócio. Então, essa é a transição. Ótimo ponto, amor. Para mim, criação de conteúdo, por exemplo, é um ponto assim desafiador. A gente tem família, a gente tem negócio, a gente tem trabalho e mesmo assim eu separo o tempo para estar aqui realmente colocando coração e servindo principalmente dentro da Gênesis, tentando trazer luz. Nada ali é por acaso, tudo tem uma jornada, uma sequência e eu percebo que cada vez que eu repito eu fico melhor naquilo, eu percebo que cada vez que eu entrego, Deus me entrega mais. E então essa aí eu falo pro nosso público e falo para mim também, né? Repita que você fica cada vez melhor. Então, amor, separei 2 exemplos aqui brasileiros que estão aqui à nossa volta e começaram pequenos, escalaram suas operações, viraram franquias. O primeiro a gente já teve no evento, a gente já viu a palestra, é um cara sensacional, o Alexandre Costa, o dono da Cacau Show. Ele foi um cara que começou vendendo chocolates ali, com acho que era 18, 17 anos. E ele foi fazendo contatos, até que ele conseguiu pegar uma encomenda para um mercado de ovos de Páscoa ali, no meio de um problema do mercado não ter comprado os ovos de Páscoa. E ele garantiu que conseguia fazer. E eu não sei se você vai lembrar, amor, mas ele fala que essa primeira produção ali, essa primeira encomenda dele deu prejuízo. Sim. E mesmo no meio daquele prejuízo ele viu que existia algo e aí ele começou a pensar como entregar encomendas daquele padrão, com menos custo, enfim. Muito do que a gente falou, né, amor? Como é que Sim. mais importante que o dinheiro é o dado, é a informação que tá ali, né? E cada venda ela ensina alguma coisa pra gente, né? Muito bom. Então às vezes a gente tá ali lendo 6 meses sobre como vender chocolates, como vender roupas, como fazer um curso de fotografia. Você tá lá aprendendo sobre 6 meses sobre isso. Mas você só vai aprender na prática o que é realmente aquilo quando vem um cliente e te ensina realmente o processo, né? Porque às vezes você acha que é só aquilo ali, mas não, o cliente vai chegar com uma indagação diferente. Mas por que a cenoura não veio desse jeito, veio desse? Por que a roupa que você me trouxe está nessa sacolinha? Por que não faz uma sacolinha melhor? Então é o cliente que vem validando, que vem te dando dicas, que vem te ajudando a construir esse processo. E é importante sempre a humildade para ver
se aquilo não é a tua paixão, né? Falando mais Sim. alto. Às vezes o cliente não quer nada daquilo e tu tá tentando entregar Insistir. alguma coisa. Tem outros bons exemplos, como American Cookies, que eles usam isso inclusive para divulgar. Eles começaram dentro da cozinha do apartamento, ali hoje em dia são franquia. Tem o Bolos do Flávio também, que começou de casa, hoje em dia também é uma franquia. E eu vi uma história muito interessante que chama Soudier Doces, que é justamente de uma boleira também, uma fábrica de bolos. E era uma mulher, pelo que eu vi ali, que trabalhava numa indústria, e aí tinha uma outra pessoa ali, amiga dela, que tinha uma loja de bolos, amor. E essa pessoa teve problemas ali de saúde e fez um pedido de socorro ali, se ela podia ajudar fazendo os bolos, fazendo entregas. E de um pedido de ajuda, de um pedido de socorro, a Cleusa Maria da Silva, esse é o nome dela, ela começou ali a Soudier Doces e hoje em dia também é uma franquia de bolos aí, uma história muito interessante. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, eu quero falar um pouco aqui de uma história que eu amo, que é a nossa história. A nossa história, ela faz parte de quem nós somos, da criação desse podcast, de tudo que a gente hoje transmite. E quando a Camila se formou em enfermagem, o sonho dela era ser bombeira. E para conseguir estudar, a gente começou a buscar no nosso redor, né, amor, como a gente faria ali para empreender, para ganhar algo próximo do salário e se apertar um pouco para que ela pudesse estar estudando. E como ela disse aqui anteriormente no programa, a gente começou com suplementos. Eu nunca tinha nem treinado, nem academia eu fazia. Sim. Né? E lá fui eu, no auge dos meus 70 quilos, com quase 1,85 m de altura, chegar nos caras mais fortes da academia para oferecer suplemento. E aquilo meio que já era um quebra-gelo, né? E o mais importante foram os relacionamentos que foram sendo construídos. A gente tinha um diferencial muito grande naquela época, que era uma comunidade. Quando comunidade não existia, era basicamente um grupo no WhatsApp. E a gente tinha todo um processo de jornada ali, de entrega de valor, antes necessariamente da pessoa comprar com a gente. Como a Camila trouxe, um dos clientes que chegou pra gente para perguntar de marmita fitness, novamente eu nem sabia o que era. E aí a gente vende e tal, a cozinha tá parada, enfim. Outro caso legal de eu trazer aqui, que foi uma renda extra, né? A gente aplicava prova de concurso no final de semana. E aí a gente foi aplicar num lugar ali que era mais distante, o pessoal fez um grupo no WhatsApp, pô, onde que a gente vai almoçar? E aí me veio a ideia, isso foi antes das marmitas, eu trabalho com marmita. Falei, meu Deus, a gente morando numa kitnet. Sem fogão. Não, ainda tem isso, né? Era panela de arroz elétrico. Era panela de E a arroz Camila corria ali para fazer arroz, feijão, tudo trabalhando com pré-venda. Pré-venda, pessoal. Depois, quando a gente teve loja de suplemento, chegou um ponto ali que era muito difícil fazer pedido com fornecedor pelo valor que precisava ser investido. E foi quando eu descobri essa possibilidade de comprar no atacado em sites que deixavam uma boa margem. Às vezes um produto, a gente pode fazer um outro podcast falando disso aqui, mas às vezes um produto ele pode atrair para o cliente comprar um outro que tem mais margem. Às vezes você não ganha naquele, mas o cliente comprar ele faz com que o cliente compre outros produtos que têm mais margem, né? E assim a gente foi testando, escalando, melhorando, vendo possibilidades. Esse nosso negócio de refeição congelada, de vender, né, um produto, começou como uma renda extra. No final, sustentou durante todo o período, né, junto com o salário do Elvis, durante todo o período em que estudei para o bombeiro. Construímos nossa casa, compramos um apartamento. Então, assim, o que era uma renda extra, que era coisa pequena, nos deu grandes coisas, né? Então, só que se a gente estivesse lá atrás, desistido, de visitar alguns clientes reclamando de uma coisa ou outra, falando, não, isso aqui não serve pra gente, em vez de aperfeiçoar, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Como a Camila disse, assim, a gente não só conseguiu, graças a essa renda extra, escalar e ter pessoas trabalhando com a gente, mas também ajudar pessoas de fora. Durante a pandemia a gente conseguiu promover um projeto muito legal de arrecadação de alimentos, ajudando pessoas, e tudo isso não pelas nossas forças, muito mais por Deus, pelos contatos que Ele nos proporcionou ali. Os fornecedores vieram juntos e a gente conseguiu alcançar muitas pessoas.
Ainda nos relacionamentos, falando um pouco sobre esses relacionamentos e principalmente sobre os de vendas, a gente conseguiu, depois da pandemia, por exemplo, testar novas hipóteses com os mesmos clientes das marmitas. Então, teve um momento que a gente abriu hamburgueria, final de semana com pratos para a família, a gente chegou a ter cestas de aniversário, de Dia dos Namorados, Dia das Mães, ovos de Páscoa. Então, com os mesmos clientes, a gente conseguia validar ideias, validar hipóteses, mandar ali uma experimentação. Eu deixo mais uma dica que é nunca trazer para si a responsabilidade de ser necessariamente o melhor. Principalmente quando você vai trabalhar com alguma coisa de alimento, porque a perspectiva é de cada um. Às vezes um vai achar bom, o outro não. Então não se comprometa em dizer que o seu é o melhor, mas tenha a humildade, como a Camila trouxe, para ouvir o seu cliente e ver. Você pode melhorar uma embalagem, um tempero, personalizar algo. Se não, trabalhe a comunicação, tem formas, estratégias de você contornar objeções. A gente já falou em episódios anteriores aqui, por exemplo, a pessoa só comia arroz branco. Como é que eu faço para mostrar para essa pessoa que às vezes ela se alimentar com arroz integral tem benefícios tantos ou mais do que o arroz branco e assim contornar uma objeção? Então, o que a gente quer deixar aqui, e eu acho que quando a gente fala de renda extra, quando a gente fala de ter um negócio, quando a gente fala de vendas, eu acredito que o brasileiro ele ainda tem muito aquele preconceito, como se vendas fosse de alguma forma passar alguém para trás. Isso vocês nunca vão encontrar aqui no Café Digital. Eu acredito que vendas é muito sobre resolver problemas. Vendas é muito sobre autorresponsabilidade, é sobre ser protagonista da tua vida. Para muita gente isso pode assustar, sabe? Você não poder mais apontar o dedo e procurar um culpado pelos teus problemas da vida, e tá tudo bem. Mas eu acredito de coração que para você que está ouvindo isso, se ver como protagonista da tua vida vai ser libertador. Você vai ver que utilizando vendas, o que você ama fazer, aquilo que já veio depositado em você, você vai conseguir se mover do ponto A para o B, para o C, você vai conseguir ser uma melhor versão de si mesmo. Gosto muito de uma frase que diz: somos tudo aquilo que fazemos para mudar quem fomos. A gente começou esse programa falando de uma frase que diz: mais vale o fim das coisas do que o começo delas. Quero aproveitar para deixar aqui para vocês um desafio. Não sai desse episódio procurando as 10 melhores renda extras para 2026. Pega uma folha, coloca o que eu sei fazer que pode ajudar a resolver um problema, o que eu gosto de fazer que para mim é prazeroso. Né? Quem possui esse problema hoje? Quem é a pessoa que eu posso resolver esse problema hoje? Qual a menor oferta que eu conseguiria vender ainda essa semana? E existe uma quarta pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Quem pode ser o meu primeiro cliente? A partir daí, você pode começar esse processo de validação da ideia que você acabou de ter. Não cria primeiro o Instagram, não sai por aí fazendo logomarca. Primeiro conversa com alguém, porque a renda extra começa quando a ideia encontra um cliente, não quando ela encontra um CNPJ, quando ela abre um CNPJ. Então você precisa ir validando essa ideia. Não compare seu começo com a renda que você levou anos para construir. Não espera sentir, hoje eu estou preparado, hoje eu não estou preparado. Né? Não despreza o pequeno. Talvez os seus primeiros R$50 não vão mudar a sua vida financeira, mas elas podem mudar completamente aquilo que você acredita que é capaz de construir. Né? Então, talvez daqui 5 anos você olhe para trás e perceba. Tudo isso começou porque um dia só queria fazer uma renda extra. Então, prepara seu café, porque essa conversa pode ter mudado tudo na sua vida. Glória a Deus. Eu quero fortalecer a fome de quem está ouvindo esse podcast, porque a Camila falou sobre o nosso objetivo lá atrás, que era ela ser bombeira, que era ela poder estudar, enfim. Acho que é sempre importante você ter metas atingíveis, você se cercar de pessoas que fazem aquilo, você observar os ambientes onde você frequenta, porque eu acho que a fome, ela é quase como um bichinho ali te cutucando. Quando você vê os objetivos e sonhos das pessoas que estão ao teu redor, muito disso vem para você também. Então ter fotos do que você quer para a tua vida espalhadas pela tua casa te ajuda muito a dar esses passos. Como a Camila falou, a gente nunca vai estar pronto para fazer, né? Mas a gente pode se preparar, a gente pode caminhar, pode melhorar e ter a humildade durante todo esse processo. Eu deixo o convite aqui para que você faça parte da Gênese,
a comunidade de crescimento prático para empreendedores. Elvis, empreendedor é quem vende, é quem tem negócio? Não. Você pode empreender dentro do seu trabalho atual, você pode empreender dentro da tua família, você pode empreender dentro do teu casamento, teus relacionamentos e dentro da tua vida. Seja o protagonista da sua vida. Vem pra Gênese, o link vai estar aqui na descrição, tem os episódios anteriores. Eu quero dizer aqui que eu te amo muito, amor, que eu tenho muito orgulho da nossa história e deixar uma boa semana para toda a nossa audiência. Boa semana a todos, foi muito bom ter vocês aqui conosco e não esquece de indicar aí para alguém que você acha que está precisando ouvir isso essa semana. Boa, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto uma renda extra precisa te dar no primeiro mês para você considerar que deu certo? 100 mil? 500 mil? 2 mil? Responde aí, meu amor. 100 mil? Diz aí. Fala de novo. Você que coloquei. Sim. Meu Deus do céu, uma renda mesmo. 100 mil? Eu paro de gravar podcast hoje. Ninguém nunca mais me vê.